Você já ouviu a história de Tranca-Rua das Almas, o guardião das encruzilhadas entre os vivos e os mortos? Laroyé a todos, e hoje vou te contar como ele selou o destino de um guerreiro que ousou desafiar os mistérios da noite. Pontos curtos. Nos tempos antigos, muito antes dos homens dominarem a terra com suas cidades e caminhos de pedra, existia um guerreiro chamado Atanásio. Nascido em uma vila esquecida entre montanhas e vales, Atanásio não era um homem comum. Desde criança, algo nele despertava a curiosidade e o temor dos anciãos. Ele não temia a escuridão, tampouco os sons da floresta à noite, que faziam outros meninos se encolherem junto ao fogo. Pelo contrário, Atanásio sentia-se atraído pelo desconhecido, como se houvesse algo além do mundo visível que o chamava. Sua mãe, uma mulher sábia e reservada, percebia isso em seu filho, mas jamais ousou falar sobre o que temia em seu coração. Seu pai, um caçador respeitado, via nele a promessa de um grande guerreiro, mas também um presságio de algo maior, algo que os de sua linhagem jamais compreenderiam por completo. Crescendo entre lendas e segredos sussurrados ao pé do fogo, Atanásio aprendeu cedo a manejar a espada e a respeitar os espíritos da terra. Os velhos da vila contavam histórias sobre forças ocultas, deuses esquecidos e criaturas que vagavam entre os vivos sem serem vistas. Ele ouvia atentamente, não como os outros jovens que buscavam apenas se entreter com contos assustadores, mas como alguém que sentia que essas histórias estavam ligadas ao seu próprio destino. E, de fato, estavam. Quando completou 15 anos, foi levado pelo xamã da vila para um ritual ancestral que definiria o rumo de sua vida. Durante a cerimônia, quando seus olhos foram cobertos e ervas sagradas queimaram ao seu redor, Atanásio teve uma visão. Uma sombra o chamava do outro lado do rio, um sussurro antigo e poderoso que lhe prometia respostas para perguntas que ele ainda nem sabia formular. Naquela noite, Atanásio compreendeu que sua vida não pertencia apenas ao mundo dos vivos. Seu destino estava entre as sombras e os mistérios da noite, onde as leis dos homens não se aplicavam, e onde apenas aqueles escolhidos pelo desconhecido podiam caminhar. A partir daquele momento, ele não seria apenas um guerreiro da vila. Seu nome estava destinado a ser lembrado não apenas pelos vivos, mas também pelos espíritos que habitavam os lugares onde a luz do dia não alcançava. Ainda jovem, Atanásio mostrou-se destemido e forte, um espírito inquieto que não se contentava com os limites impostos pelos homens de sua vila. Enquanto os outros temiam o desconhecido e evitavam os lugares onde a escuridão reinava absoluta, ele se aventurava sem hesitação. As florestas densas que cercavam sua terra natal não eram apenas um território selvagem para ele, mas um chamado, um convite ao mistério que poucos ousavam aceitar. Ele caminhava entre árvores milenares, onde o vento sussurrava segredos esquecidos, e explorava grutas úmidas e sombrias, onde se dizia que os espíritos dos antigos guerreiros ainda vagavam, presos entre este mundo e o outro. Sua coragem não passava despercebida. Os caçadores falavam sobre o jovem que enfrentava o desconhecido sem medo, e as mulheres da vila cochichavam histórias sobre seus olhos, que pareciam enxergar além do que os outros podiam ver. Mas nem todos viam sua ousadia com admiração. Os anciãos da vila, aqueles que carregavam o peso da sabedoria ancestral, alertavam com vozes graves e preocupadas. Há caminhos que não devem ser trilhados, pois há forças que não podem ser contidas. Eles sabiam que os espíritos antigos não eram apenas lendas para assustar crianças. Eram seres que existiam à margem da realidade, capazes de tocar aqueles que se aproximassem demais de seus domínios. Mas Atanásio não dava ouvidos. Ele sentia que seu destino não estava na segurança das regras impostas pelos homens, e sim nas respostas ocultas na escuridão. A cada noite, seus passos o levavam mais fundo na floresta, onde os olhos das criaturas noturnas o observavam em silêncio. Ele sentia algo crescer dentro de si, algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Era um chamado, um sussurro que o guiava para além do que os outros julgavam seguro. E foi assim que, em uma de suas incursões solitárias, Atanásio encontrou aquilo que mudaria sua vida para sempre. Um dia, durante uma invasão bárbara, a vila de Atanásio foi destruída sob o rugido das chamas e o som cortante das espadas inimigas.
Os guerreiros da vila lutaram com bravura, mas eram poucos contra muitos. O chão foi tingido de vermelho e os gritos dos que pereciam ecoaram pelas montanhas. Atanásio, determinado a proteger sua terra, empunhou sua lâmina e enfrentou os invasores com a fúria de um predador encurralado. Cortou inimigos, desviou golpes mortais, mas no fim, mesmo sua força não foi suficiente. Cercado e exausto, recebeu um golpe brutal que o lançou ao chão. Os bárbaros, crendo que ele já estava morto, jogaram-no para morrer em uma estrada distante, onde apenas os corvos e o frio da noite o fariam companhia. Ali, entre a vida e a morte, sua consciência vacilava. O céu escuro girava acima de sua cabeça, e a dor em seu corpo era insuportável. Mas então, ele percebeu que não estava sozinho. Sombras começaram a se mover ao seu redor. Sussurros ecoavam no vento gélido. Eram vozes antigas, murmurando em línguas esquecidas, carregadas de lamento e desespero. Atanásio viu figuras translúcidas emergirem da escuridão. Homens e mulheres de eras passadas, guerreiros destroçados e inocentes que jamais encontraram descanso. Eram almas errantes, presas entre mundos, incapazes de seguir adiante. Os espíritos o rodearam, e um deles, uma figura de armadura corroída pelo tempo, aproximou-se e sussurrou: "Você nos vê, você nos ouve. Então escute, há um caminho além da morte, um propósito além da carne. Jure nos proteger, jure nos guiar, e em troca lhe daremos poder." Atanásio sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, mas dentro de si, algo despertou. Entre o medo e a aceitação, compreendeu que aquela era a escolha que sempre esteve destinado a fazer. Com sua última força, ergueu a mão ensanguentada e pronunciou um juramento que nem ele compreendia completamente. No momento em que suas palavras foram ditas, uma força invisível atravessou seu corpo. Sua dor desapareceu, e um novo vigor preencheu seus ossos. Ele não era mais apenas um homem. Algo havia mudado dentro dele, algo que o ligava ao mundo dos vivos e dos mortos. Atanásio não sabia o que o esperava, mas uma coisa era certa: sua existência jamais seria a mesma. Salvo por um viajante misterioso, Atanásio despertou em uma carroça coberta de mantos desgastados, o cheiro de ervas e fumaça impregnando o ar ao seu redor. Seu corpo ainda carregava as marcas da batalha, mas sua alma estava inquieta, pulsando com algo novo. O homem que o resgatara era um andarilho de poucas palavras, com olhos tão profundos quanto a noite e gestos cuidadosos de quem já vira mais do que deveria. Sem revelar muito sobre si mesmo, o viajante levou Atanásio até uma cidade cercada por muralhas ancestrais, um lugar onde guerreiros, mercadores e sábios se encontravam, e onde aqueles que buscavam renascimento encontravam seu caminho. Ali, Atanásio começou sua recuperação. Seu corpo, antes quebrado, foi fortalecido pelo treinamento árduo. Corria pelas vielas estreitas da cidade ao amanhecer, lutava contra o peso do passado e da espada que empunhava. Seu espírito também se moldava, guiado por ensinamentos que iam além da simples arte da guerra. Ele aprendeu sobre estratégias, sobre a mente de seus adversários, e tornou-se um homem temido e respeitado, não apenas pela força, mas pela inteligência e pela frieza com que antecipava movimentos antes mesmo que seus oponentes os concebessem. Ele compreendia como ninguém os caminhos e as encruzilhadas, tanto as físicas quanto as do destino. Mas conforme os anos passavam, Atanásio percebeu que algo nele era diferente. Havia algo além da vida que o chamava, um sussurro que nenhum outro parecia ouvir. No silêncio da noite, enquanto os outros dormiam, ele via sombras se moverem pelos becos. Ouvia vozes que não pertenciam a ninguém que estivesse vivo. No reflexo das águas calmas do rio, via rostos que não deveriam estar ali, olhos vazios e esperançosos que pareciam esperar por algo, ou por alguém. No início, pensou que estivesse enlouquecendo. Mas quanto mais tentava ignorar, mais forte a conexão se tornava. Ele não apenas via os mortos, podia senti-los, entender seus lamentos, perceber suas dores. E com o tempo, compreendeu que sua missão ia além da estratégia e da espada. Seu verdadeiro chamado não era apenas o mundo dos vivos, mas também o dos que haviam partido e ainda buscavam seu caminho. Atanásio estava diante de um novo destino, e dessa vez não poderia fugir.
Foi assim que, em uma noite silenciosa e carregada de presságios, Atanásio se deparou com uma entidade ancestral chamada Obaluaê, o Senhor das Almas e das Doenças. O encontro aconteceu às margens de um rio seco, onde a terra rachada parecia sussurrar segredos antigos. Obaluaê surgiu em meio a um vendaval de poeira e cinzas, seu manto coberto de palha esvoaçando como se fosse feito da própria noite. Seu olhar era profundo e carregava o peso dos que partiram. A entidade revelou a Atanásio que ele havia sido marcado pelo destino. Desde o dia em que aceitou a missão de guiar os espíritos errantes, ele já não pertencia completamente ao mundo dos vivos. No entanto, ainda restava uma escolha a ser feita: continuar seguindo o caminho dos homens, carregando suas dores e limitações, ou abraçar seu verdadeiro propósito e tornar-se o guardião das almas perdidas. Atanásio sentiu o peso dessa decisão. Ele queria acreditar que ainda poderia viver como antes, mas algo dentro dele sabia que esse tempo já havia passado. Sua dúvida se desfez quando presenciou uma grande tragédia. A cidade onde vivia foi amaldiçoada por um rei vingativo, um tirano cujo coração transbordava rancor e desejo de destruição. Em um único dia, os ventos mudaram, trazendo consigo um cheiro pútrido de morte. Uma peste misteriosa se espalhou como fogo em palha seca, levando homens, mulheres e crianças para o túmulo antes mesmo que pudessem entender o que acontecia. Atanásio correu pelas ruas tentando salvar aqueles que ainda tinham um sopro de vida, mas logo percebeu que seus esforços eram inúteis. A morte já havia reclamado aquelas almas. Revoltado, ele ergueu os punhos para o céu e desafiou os próprios deuses. Clamou por uma segunda chance para os inocentes que haviam perecido sem culpa, exigiu que o destino fosse reescrito. Seu grito ecoou através dos planos e então, algo impossível aconteceu. Diante dele, o chão tremeu, o ar ficou denso como fumaça e um portal se abriu. Das sombras do além, uma figura envolta em um manto negro surgiu. O cheiro de enxofre e terra molhada encheu o ambiente. Seus olhos brilhavam como brasas acesas no escuro, e um sorriso astuto se desenhou em seu rosto. Era Exu, o senhor dos caminhos e das encruzilhadas. Ele havia ouvido o clamor de Atanásio e viera oferecer-lhe um novo destino. Exu, com seu sorriso enigmático, olhou fixamente para Atanásio e lhe ofereceu um destino além da compreensão humana. A cada palavra que o Senhor dos Caminhos pronunciava, Atanásio sentia o peso da responsabilidade se formar em seus ombros, mas também uma sensação de clareza profunda, como se um véu se levantasse diante de seus olhos. Ele poderia ser o guardião das almas errantes, aquelas que não tinham um lar, que vagavam sem rumo entre os mundos, sem saber se pertenciam à vida ou à morte. Exu lhe concederia a habilidade de trancar os caminhos que deveriam ser trancados, de impedir que almas perdidas cruzassem para os reinos dos vivos e perturbassem a paz daqueles que ainda respiravam. Além disso, Atanásio seria capaz de evitar que os vivos se aproveitassem da morte, manipulando os mortos para seus próprios fins egoístas. Ele teria o poder de garantir que ninguém ultrapassasse as linhas que separavam os dois mundos sem permissão, que os vivos respeitassem o ciclo da vida e da morte. Com a compreensão de que esse era, de fato, seu verdadeiro propósito, Atanásio não hesitou. Ele aceitou a proposta de Exu e, em um ato de transformação que rasgou o tecido do tempo e da existência, renasceu como tranca-ruas das almas, o guardião dos portais e dos destinos. Sua essência se fundiu com os mistérios dos caminhos, e o peso das almas perdidas se tornou parte de seu ser. Seu corpo, antes mortal, agora carregava o poder dos elementos, das sombras e da luz, e seu espírito, imortal, repousava entre os dois mundos. Desde aquele momento, Tranca-Ruas se tornou uma entidade temida e reverenciada. Ele caminhava com passo firme e silencioso entre os vivos e os mortos, o equilíbrio entre os dois mundos em suas mãos. Sua presença era sentida nas encruzilhadas da vida, onde os destinos se cruzavam e as escolhas eram feitas. Ele decidia quem poderia atravessar os portais do além e quem deveria permanecer onde estava. Sua visão era infalível, e ninguém escapava da justiça que ele impunha. Ele observava os mortais que tentavam enganar o destino, aqueles que acreditavam que poderiam burlar as leis naturais, e fechava seus caminhos com um simples gesto. Nenhuma alma, viva ou morta,
podia escapar sem a devida permissão. Seu nome, Tranca-Ruas, veio de sua habilidade única de fechar os caminhos. Ele era o guardião dos portais, o protetor da ordem entre os mundos. Não havia encruzilhada ou caminho perdido que ele não pudesse encontrar, e sua missão era sagrada: manter a ordem, garantir que os portais entre a vida e a morte permanecessem seguros, sem deixar que a humanidade ou os espíritos perturbassem o equilíbrio cósmico. A cada movimento, ele assegurava que o ciclo da vida continuasse, sem pressa, mas sem interrupções. O destino de todos estava em suas mãos, e sua vigilância era constante. Muitos, ao longo dos séculos, ousaram desafiar a autoridade de Tranca-Ruas das Almas, acreditando que poderiam manipular o destino ou encontrar uma falha nas suas habilidades. Magos poderosos e feiticeiros experientes, alguns dos mais astutos que o mundo já conheceu, tentaram se infiltrar nos portais e romper as barreiras que ele havia estabelecido, mas nenhum deles conseguiu enganá-lo ou superar sua vigilância. Eles vinham com feitiçarias de grande poder, invocando entidades e utilizando os mais antigos e secretos encantamentos, acreditando que poderiam escapar da justiça do guardião. Mas Tranca-Ruas não se deixava enganar. Seu chapéu, sempre imaculado, e seu terno impecável eram símbolos de sua postura intransigente e de sua imensa sabedoria. Ele se apresentava, na maioria das vezes, como uma figura elegante e de aparência serena, mas a aura que o rodeava era carregada de mistério, como uma névoa que ocultava sua verdadeira natureza. Era impossível dizer onde terminava sua presença e onde começavam os próprios caminhos entre os mundos. Com uma simples palavra, um gesto ou um olhar, ele anulava qualquer tentativa de manipulação. Em sua jornada, Tranca-Ruas continuou a abrir e fechar os caminhos que cruzam entre a vida e a morte, sempre com precisão, sabedoria e imparcialidade. Ele guiava aqueles que estavam perdidos, os que precisavam de um direcionamento, e punia aqueles que tentavam trapacear a morte, desviando-se do seu destino final. Sua missão era intransigente, sua justiça implacável. Aos que mereciam a passagem, ele oferecia com generosidade a oportunidade de atravessar os portais que conduziam ao além, seja para o descanso eterno ou para o recomeço, dependendo do ciclo de cada alma. Mas aqueles que se viam tentados a enganar os mistérios do destino, ele impunha uma punição severa, selando seus caminhos, impedindo qualquer tentativa de escapar da morte ou da verdade. O guerreiro Atanásio, agora transformado em Tranca-Ruas das Almas, tornou-se uma lenda que atravessa gerações. Seu nome ecoa nas noites de encruzilhada, onde as almas se encontram à beira de suas escolhas. As histórias sobre ele são contadas em sussurros nos templos, nas vielas e nas florestas. Aqueles que estão em necessidade de sua ajuda sabem que devem chamá-lo com respeito, mas ao fazerem isso, precisam compreender uma verdade. Ele decide quem pode passar e quem deve ficar, sem hesitar, sem piedade. Ele não é apenas um guardião, mas uma força maior que rege os destinos, o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Pois Tranca-Ruas das Almas é o senhor das passagens ocultas, aquele que mantém a ordem, um fiel vigilante que observa cada alma com uma atenção eterna. Seu olhar atravessa as camadas do tempo e seu julgamento é final. Aqueles que o desafiam não sabem que estão se colocando frente a uma força intransigente, que nunca falha, que nunca se deixa corromper. Ele é a barreira entre os mundos, o destino personificado.